A graça e paz, igreja, um bom dia. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma leitura bíblica. Nós estamos seguindo o plano de leitura 365, onde a gente lê de Gênesis a Apocalipse em 365 dias. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado por essa oportunidade de ler e estudar a Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E vamos começar hoje Gênesis 41, do 17 até Gênesis 42, 17 também. Nós estamos continuando a história de José. Então, ontem nós falamos sobre o faraó tinha tido um sonho e o copeiro lembrou que José interpretou o sonho dele na prisão com precisão. Então, o faraó chamou José para se apresentar diante dele para interpretar o sonho que o faraó tinha tido. E diz o seguinte: Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho, também vi 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até as lembranças dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimentos nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Olha que interessante, José não era só um homem que tinha intimidade com Deus, mas era um homem que tinha capacidade, a gente vê que ele tinha a sabedoria para bolar um plano dado aquilo que Deus tinha revelado para ele. José não teve um tempo para interpretar o sonho ou para talvez bolar esse plano. Faraó contou para ele os sonhos, Deus revelou para ele o que significava e em seguida, já pela sabedoria, talvez uma sabedoria dada por Deus, José já fez esses planos. O que mostra que nós não, apesar de nós devermos sempre depender de Deus, de nós sempre estarmos debaixo de Deus,
mas também nós devemos buscar sabedoria. E essa sabedoria, provavelmente José adquiriu enquanto ele trabalhava na casa de Potifar, gerenciando todos os bens de Potifar. O tempo que ele trabalhou na prisão, gerenciando todas as coisas da prisão. Então, tudo isso que José acumulou capacitou ele para que ele pudesse dar esse plano para o faraó nesse momento. Então, claro que teve muito de Deus para que os sonhos do copeiro fossem interpretados por José, para que os sonhos do faraó fossem interpretados por José também, mas também teve muito da dedicação de José para chegar até onde ele chegou. Então você vê que são ah, um caminho de mão dupla. Deus faz, a gente confia, a gente faz e a gente colhe os resultados. Verso 37. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Aqui o faraó está dizendo que está colocando, mas quem colocou ele foi Deus. Deus levantou já José de preso para governador do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas. Ao longo deste tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimentos de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e compre cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José
desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram. E lhes perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. Imagino que José estava vestido à forma dos egípcios, então talvez por isso, além de ter se passado muitos anos, pode ser por isso que eles não reconheceram, juntamente com o fato de os irmãos deles não esperavam que ele fosse se tornar governante do Egito. Verso 9. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não somos espiões. Mas José insistiu: São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: Como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. A seguir, Mateus 13, do 24 ao 46. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu eles. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros para que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: Por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos.
Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aqui Jesus já profetizando, explicando como que funcionará no fim dos tempos. Aqueles que produzem, aqueles que são considerados bons, aqueles que são considerados como trigo, úteis, que produzem frutos, esses brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mas aqueles que são maus, aqueles que são malignos, aqueles que produz pecados, todos os que praticam mal, eles serão lançados numa fornalha ardente. E talvez aqui possa até parecer maldade, talvez você possa pensar, mas Deus é alguém mau? Não, pelo contrário, ele está avisando o que irá acontecer com essas pessoas. Se você, ah, se você vê um buraco na rua e você não avisa que a pessoa pode cair naquele buraco, você é mau. Mas se você avisa que existe um buraco e que a consequência da pessoa andar perto do buraco e cair no buraco, então essa pessoa é boa. E é assim que Deus tem feito conosco. Ele tem avisado desde do começo que nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Ele. Porque a consequência de não nos achegar a Ele é viver eternamente separados deles. Não porque Ele escolheu, mas porque nós escolhemos esse destino. Então, que a gente possa ter cuidado, para que a gente possa se aproximar de Deus. Verso 44. Opa. O reino dos céus é como um tesouro escondido que o homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou tal pérola. E aqui Jesus novamente dizendo o que é o reino de Deus, o que são as boas novas. É semelhante a um grande tesouro, é semelhante à coisa mais importante, a ponto da pessoa vender tudo que tem, porque aquilo que encontrou é mais importante do que tudo que ela tinha. Salmos 18. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. Ele entoou este cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Cantou: Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, de densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor,
Com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. E por fim, Provérbios 4, do 1 ao 6. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhe dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. E aqui reforçando o quão importante é nós buscarmos a sabedoria, nós ouvirmos a palavra do nosso Pai. Aqui no caso, Salomão está falando sobre o pai dele em si, né? Mas a Bíblia em si são palavras do nosso Pai Celestial para as nossas vidas. E o quão importante é que a gente não abandone ela, que a gente procure, que a gente guarde essas palavras no nosso coração, porque ela o protegerá. Se a gente amar a palavra de Deus, ela nos guardará. E o devocional de hoje foi esse. Espero que essas palavras possam encontrar morada nos nossos corações, para que nós possamos continuar durante o dia meditando nessas palavras, para que Deus continue falando nos nossos corações. Eu queria fazer uma oração para que a gente possa terminar esse devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa leitura. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar contigo. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir as tuas palavras. Senhor, continue conosco nesse dia. Proteja aqueles que estão indo trabalhar, guarde-os. Senhor, proteja aqueles que estão voltando, aqueles que ficarão em casa, aqueles que vão estudar. Senhor, para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória. Senhor, para que nós possamos praticar as tuas palavras, praticar, Senhor, aquilo que aprendemos contigo, para que nós possamos cada dia mais aprender, Senhor, a propagar o teu reino, propagar a tua palavra, para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Senhor, coloca a tua mão poderosa, Senhor, para curar, para libertar, para proteger, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor, no corpo e também aqueles que estão doentes na alma, na mente, Senhor, para que o Senhor possa dar alívio, descanso, para que possa dar refrigério. Senhor, continua conosco, continua com a tua igreja, abençoando e guardando, Senhor, para que o teu Espírito Santo esteja em nossos corações, nos guiando conforme a tua vontade. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que você tenha um bom dia e nos vemos novamente amanhã para mais um devocional. Fiquem com Deus.